desta igreja. Quero agradecer ao pastor Frank pela credibilidade, a confiança, a todos que com ele coordenam esta briosa juventude, como também a toda esta juventude. Muito obrigado. Registro gratidão ao meu Deus pela vida do Bruno, pela vida do Leandro, que me recepcionaram com tanta alegria, e como também de toda a equipe de recepção. Deus recompense-os. E para alegrar o coração, revendo meu amigo Jailson com a cantora Antônia, é muito bom revê-los. Amo vocês. Queridos, eu quero ler um texto para trazer-lhes uma mensagem estimulativa, revigorante. Segundo o livro dos Reis, versículo 36, tem uma história muito conhecida, quando diz o seguinte, capítulo 2, versículo 36, depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse, e lhe ordenou, edifica para você uma casa em Jerusalém e mora lá, não poderás ir para a nenhum outro lugar, esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto. E você será responsável por sua morte. Simei respondeu ao rei, boa é esta palavra, e eu a obedecerei. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Queridos, quero convidar a vossa atenção e pedir carinhosamente para falar-lhes de uma história que nos traz lições para a nossa sobrevivência. E como nós estamos falando de escolhas, ou escolha, eu quero falar-lhes sobre resgate fora de Jerusalém. Digam comigo, resgate fora de Jerusalém. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada e o seu contexto, ela nos traz uma história contundente de superação. A Bíblia nos mostra, para entendermos o que eu quero falar, o capítulo 15 do segundo livro de Samuel, ele mostra uma usurpação indevida por parte de Absalão. Quando a gente chega no capítulo 16, a gente está diante de uma crise sem precedente na vida de Davi. Davi, ainda na adolescência, foi escolhido por Deus. Davi viveu experiências de todo tipo que você possa pensar. Então, até chegar o capítulo 16 do segundo livro de Samuel, aquele adolescente, aquele jovem, aquele senhor já vivia passado todo tipo de experiência que pudesse superar. Mas quando a gente está no capítulo 16 do segundo livro de Samuel, a gente percebe que vem uma crise quase que insuperável, porque esta crise agora mexe com as entranhas de Davi. A Bíblia diz que o seu próprio filho Absalão
roubou o coração do povo e agora queria usurpar o próprio reino e queria a própria vida do pai. Se nós observarmos, a Bíblia diz que um mensageiro, quando viu que o coração de Israel estava com Absalão, então aquele mensageiro foi a Davi e lhe disse: Absalão já está vindo para tomar o reino e a tua vida. Então Davi começa a enfrentar a maior crise que ele já enfrentaria. Tendo em vista, se nós olharmos o contexto, a experiência, um exímio estratégico de guerra que era Davi, se nós observarmos que ladeando ainda estava os valentes, a tropa de elite e a presença de Deus, Davi tinha tudo para resistir e vencer Absalão. Mas agora, qual o pai que quer enfrentar o próprio filho e ver a derrota? Esta semana que passou, eu estava com um pai, e quando ele me contava que o seu filho estava doente, em lágrimas, ele exclamou: pastor, eu preferiria que a doença fosse minha do que no meu filho. Então, quando a crise está nas entranhas, quando a crise envolve filhos, isto é difícil superar, porque não tem como resistir, não tem como contra-atacar. Então Davi diz aos que estavam com ele, como também a Zadok, o sacerdote, como também a todos os seus aliados: temos que fugir imediatamente, temos que sair, senão Absalão nos matará e tirará as nossas vidas. É quando a Bíblia diz que Davi foge de Jerusalém e Absalão vem no seu encalço. Quando nós percebemos que Absalão agora toma força, Absalão entra em Jerusalém, e a Bíblia diz que Davi, fugindo em lágrimas, a cabeça coberta, a crise matando. E é neste período que, enquanto Davi fugia, a Bíblia diz que aparece na história um varão ou um homem chamado Simei. A Bíblia diz que Simei era descendente de Benjamim, consequentemente era parente de Saul, que estava com mágoa no coração, porque Davi tinha sido rei em Israel. Quando ele viu Davi fugindo do próprio filho, quando ele percebeu que Davi estava fugindo em crise e em lágrimas, deixando Jerusalém, ele joga para fora toda mágoa. A Bíblia diz que Simei aproveita o momento para fazer um juízo de rejeição contra o rei Davi. A Bíblia fala que ele apanha pedras e começa a jogar pedras em Davi e nos que com ele estavam. E este procedimento quer dizer, joga pedra é uma rejeição, é um julgamento de rejeição. Depois começa a usar palavras pejorativas, danosa, dizendo a Davi, para que todos ouvissem: filho de Belial, Deus agora está tomando e está devolvendo a você o que você fez a Saul. Você roubou o reino de Saul e agora Deus está te devolvendo, maldito. Mãos sanguinárias. Então diz a Bíblia que Simei aproveita o momento para deteriorar a imagem de Davi, para manchar o reino de Davi. Ele aproveita e joga toda a mágoa para fora. Mas
o que eu acho lindo é que Davi tinha tudo para machucar Simei, porque no contexto a Bíblia diz que um grande jovem chamado Abisai, um guerreiro, um valente, não suporta aquilo e diz a Davi: meu rei, como é que este cão tem coragem de amaldiçoar o meu rei? Dei-me só a ordem e eu jogo a cabeça dele no chão. Aí Davi, que tinha a convicção de que Deus lhe chamou, que o coração do povo não foi roubado por ele, mas foi conquistado. Davi tinha convicção daquilo que Deus tinha. Entre Deus e Simei, ele só me amaldiçoa porque Deus lhe permitiu. Davi diz: se o meu próprio filho busca a minha vida, se o meu próprio filho quer tomar o meu reino, imagina este que é descendente de Saul. Ou seja, a convicção daquele rei era tão tremenda que Davi olha para Abisai e diz a ele: Abisai, não se preocupe, porque eu tenho convicção que Deus vai transformar as maldições de Simei em bênção a meu favor. Isto é que é convicção. Então olhe para quem está ao seu lado. Se você foi chamado, se Deus te escolheu, olha para quem está ao teu lado, diga: não estou nem aí que o que digam de mim, eu tenho convicção que foi Deus que me chamou. Não adianta praguejar, não adianta rejeitar. Se me rejeita, Deus me traz de volta. Se não me aceita, Deus faz aceitar. Se me amaldiçoa, Deus transforma em bênção, porque foi Ele que me chamou. A Bíblia diz, em síntese, que Simei amaldiçoa. Davi vai subindo o monte, chorando, e Simei amaldiçoando. Acusando Davi de ladrão, acusando Davi de toda espécie de palavras pejorativas. Aqui há um perigo, gente. Aqui há uma lição. Eu estou pregando para uma nova geração, entre aspas. Uma nova geração que estará aqui nesta arena, porque eu tenho convicção que foi escolhido. Nunca despreze aqueles que Deus chamou, porque a gente costuma, na hora que alguém está na crise, a gente fazer julgamento de rejeição. Está na crise, errou, está na prova, esquece, joga para lá. Deus vê diferente. Um dia você pode ver um escolhido na lama, mas Deus não precisa de muito tempo para virar a roda. Quando você pensa que não, quem estava na lama, Deus coloca em cima de novo. Então grita comigo para quem está ao teu lado, diga: estou com dó de quem não acredita em você. Simei aproveita para rejeitar Davi. Davi foge, se esconde. Passa algum tempo, Absalão vai no encalço. Em síntese, a Bíblia diz que Absalão morre na guerra. Quando Absalão morre na guerra, Davi entra em crise, porque perdeu o próprio filho. Mas a Bíblia diz que quando a notícia que a morte de Absalão
chega em Jerusalém, agora do palácio ao campo, do palácio a choupana, do rei do palácio aos plebeus. A Bíblia diz que em todo Israel a voz era uma só: Davi é o nosso rei, ele nos livrou das mãos dos filisteus. Davi é o nosso rei. Ou seja, a diferença de quem rouba para quem conquista. Absalão roubou o coração do povo, mas Davi conquistou. Então quem conquista sempre prevalece. Não se preocupe em usurpar o lugar de ninguém, porque Deus faz. E quem conquista, mesmo que queiram tomar, Deus devolve de novo. Quando Davi soube disso, mandou carta para Abner: porque vocês não me recebem de volta. Eu sou irmão de vocês, sangue do mesmo sangue. Porque vocês não me aceitam de volta em Jerusalém. Em suma, Amasa, Abner, Zadok decidiram receber Davi de volta. Agora a notícia se espalha em Israel. Sabe quem está voltando? Sabe quem está retornando? Davi está voltando. E não está voltando em lágrimas, está voltando em alegria. Não está voltando em desprezo, está voltando em honra. Vai reinar de novo. E a notícia chega no ouvido de quem? De Simei. Quando a notícia chega no ouvido de Simei, Simei é aquele tipo de crente que se comporta conforme a situação. Se você está na crise, ele desce a madeira. Se você está na benção, ele se chega querendo ser seu amigo. Então quando o Simei soube, Davi está voltando, ele reúne homens e vai encontrar o rei. Quando ele é a primeira pessoa no registro bíblico que quando Davi volta, se encontra com Davi. Então quando Davi o vê, e ele vê Davi, ele joga a cara no chão e já diz: meu rei, me perdoa, não leva em conta as palavras que eu amaldiçoei o rei. Então Davi olhou para ele, convicto, disse: Simei, você não vai morrer. Simei, eu te prometo que hoje você não morre. Aí Abisai, o soldado valente, disse: meu rei, eu não suporto isso, eu vou matá-lo. Aí Davi olha para Abisai e diz: Abisai, eu estou voltando para reinar em Israel e em todo Israel. Porventura morreria alguém hoje em Israel? Hoje é dia de festa, hoje é dia de ação de graça, hoje é dia de vida. Aí Simei se levanta: como eu saberei que eu não morrerei? Aí o rei diz: eu faço uma aliança de juramento com você. Você não vai morrer à espada. Ei, gente, aqui é o segundo ponto que eu quero parar. O segredo, gente, não está em cantar bonito. O segredo não está em pregar bonito. O segredo não está em ser famoso ou deixar de ser. O segredo está na aliança. Eu faço hoje uma aliança: você não morrerá, eu não te matarei,
Agora Simei andava como queria em Jerusalém, ia para lá, ia para cá, e ninguém tocava um dedo nele. Podia até não encarar, podia até não gostar, mas tinha que aceitar, porque a aliança fazia a diferença. A aliança do rei protegia a vida de Simei. Outro dia, eu estava almoçando numa churrascaria, e o garçom, quando chegou, eu e alguns outros irmãos, que olhou para mim, só ouvia falar do meu nome, olhou para baixo, olhou para cima, perguntou: o senhor é o pastor Genival? Eu digo: sou. Pastor Genival, é o senhor mesmo? Sou. Por quê? Eu imaginei outra coisa. Mas como assim? Tem tanta gente mais branquinha, tem tanta gente mais arrumada, tem tanta gente mais elegante, e Deus foi escolher logo o senhor para dar essa unção. Eu olhei para ele e disse: eu não tenho culpa, meu filho, se ele se agradou de mim, se ele fez aliança comigo, eu não tenho culpa se ele gostou de mim. Então olha para esse crente que está ao teu lado, enche o peito de ar e diga para ele: eu não tenho culpa se eu sou xodó de Deus. Você pode até não ir com a minha cara, mas vai ter que me aceitar, porque foi Deus que me escolheu. E Simei andava livre. Quando a gente chega no capítulo 1 dos livros dos Reis, Davi ficou velho. Quando Davi ficou velho, chama Salomão. Quando Salomão vem, a Bíblia diz que agora Davi chama Salomão e lhe dá alguns conselhos. Meu filho, eu estou seguindo o caminho de toda a terra. Agora é com você. Seja homem, mas seja homem de verdade, meu filho. Não se afaste de Deus, nem dos seus preceitos, e Ele te fará prosperar. Meu filho, você sabe o que me fez Joabe? Derramou sangue inocente de Abner e de Amasa. Você me sabe, meu filho, o que me fez Simei, o quanto ele amaldiçoou quando eu saí fugindo do seu irmão. Não deixe que eles desçam em paz a sepultura. Eu fiz uma aliança que não o mataria, e nesta aliança ele sobrevive. Mas agora é com você. A Bíblia diz que Davi morre. Quando Davi morre, Salomão assume e vai colocar a casa em ordem. Quando Salomão põe a casa em ordem, a primeira coisa é tratar com Adonias, que queria usurpar o que não era dele. A segunda coisa é tratar com o sacerdote Abiatar, que se uniu na Adonias. Veja que Salomão chama Abiatar e diz: Abiatar, vai para Anatote, que é a tua terra. Vai para lá. Você hoje merece morrer, mas eu não vou te matar, Abiatar, porque um dia você carregou a arca do Senhor diante do meu pai Davi. Você merece morrer, mas não vou te matar. Qual era o motivo? Um dia você carregou a arca de Deus nos seus ombros. Terceiro ponto, que eu quero só dar uma pequena parada, é que muitas vezes a gente faz julgamento de morte. Aquele crente que adorava, aquele
aquele crente que cantava, aquele crente que pregava, aquele crente que era cheio de Deus. Aconteceu o imprevisto, e muitas vezes a gente quer fazer juízo de punição e quer matar. Veja que Abiatar merecia morrer, mas ele não morreu. Por quê? Porque um dia ele carregou a arca de Deus sobre os ombros. Ou seja, eu vim cantar aqui que aquele que um dia colocou o pé no lugar santo jamais poderá viver em outro lugar. Ou seja, você que um dia foi cheio, você que um dia viveu esta glória, mesmo que queiram te matar, não vão poder, porque você foi cheio, e a qualquer momento pode voltar a ser de novo. Em quarto lugar vem Joabe. Chega no versículo 36. Chega a vez de Simei. Salomão chama Simei e diz: Simei, edifica para ti uma casa em Jerusalém. Você não pode sair nem para um lado nem para o outro. No dia que sair, você morrerá e será culpado pela sua morte. Simei, boa esta palavra, vou obedecer. Simei escolheu ficar em Jerusalém por muito tempo, diz a Bíblia. Depois de 3 anos, 2 servos de Simei saíram de Jerusalém furtivamente. Quando Simei percebeu que 2 servos fugiram, ele não se conformou com a perda. A Bíblia diz que Simei tinha 20 escravos, fugiram 2, que significa 10%. Simei agora escolheria ou ficar com os 90% e a aliança do rei, ou ser atraído pelos 10% e quebrar a aliança e sair de Jerusalém. O que você escolheria? A Bíblia diz que Simei foi atraído por 10%, porque fora de Jerusalém não tem nada melhor do que dentro de Jerusalém. Quantas vezes nós não somos atraídos para fora de Jerusalém? Porque muitas vezes a gente imagina que dentro de Jerusalém não tem o que a gente quer, que dentro de Jerusalém não tem o que a gente gosta. E quantas vezes, gente, a gente quer escolher os 10% e se esquece dos 90% que tem lá dentro. Paulo disse que as coisas que estão preparadas e reservadas para nós são tão grandes que a mente nunca imaginou. Simei sela o cavalo, o jumento, e cruza e sai dos limites de Jerusalém, esquecendo da aliança, esquecendo os 90%, e foi atrás de 10% fora de Jerusalém. Ele escolheu sair de Jerusalém. Ei, filho, escute aqui. Em Jerusalém pode não ter o que você gosta, nem o que você quer, mas em Jerusalém tem tudo o que você precisa para sobreviver. Pergunta para quem está ao teu lado: qual é a tua escolha? Eu não estou pregando para perfeitos,
Eu estou pregando para imperfeitos. Eu sei que aqui não tem super jovem, mesmo forte. Eu sei que aqui não tem super jovem. Eu sei que aqui tem pessoas que muitas vezes, como Simei, é atraído a sair de Jerusalém. Simei, por causa de 10%, esquece os 90%, esquece a aliança e sai de Jerusalém. Rapidinho, ele foi, recuperou os 2 servos e voltou. O rei não sabe, o rei não vê. Quando ele volta para Jerusalém, a notícia chegou ao rei: Simei saiu dos limites de Jerusalém. Aí a Bíblia diz que o rei mandou chamar Simei. Ele disse: eu não disse a você que no dia que você saísse de Jerusalém, escolhesse sair de Jerusalém, você morreria? Você não ouve mais a voz de Simei. A história de Simei acaba aqui, porque escolheu sair de Jerusalém. A lei matou Simei. A lei, olho por olho, dente por dente, acabou a história de Simei, porque ele escolheu sair de Jerusalém. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós somos privilegiados, porque veio o amor. Deus nos amou de uma tal maneira. A Bíblia diz que o maior e o mais difícil para Jesus pregar era a lei. Não a lei, mas os intérpretes da lei, os doutores da lei. Porque os doutores da lei usavam a lei para acabar a história do povo, para matar. E Jesus veio para acreditar em quem eles não acreditavam, para devolver a história de quem a lei tinha parado, e para dar vida a quem não tinha mais esperança de viver. Veja que o embate foi tão grande, que no primeiro sermão de Jesus, lá em Nazaré, quando ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. O primeiro sermão de Jesus, visando os pobres, os desfavorecidos, já queriam matá-lo ali, porque a lei matava. Saiu de Jerusalém, a lei dizia: mata, mas o amor não. O amor dizia: dá mais uma oportunidade, traz ele de volta. Veja aqui João capítulo 8. Um dos embates dos doutores da lei era acabar com a história. Veja que quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11, os Gálatas, a maioria era gentia. Paulo disse: maldito todo aquele que persiste em não viver os preceitos da lei, porque ele diz: a lei não justifica ninguém diante de Deus. Quando ele chega no capítulo 4, ele é enfático, ele diz: mas cumprindo a plenitude dos tempos, Deus
Deus enviou o seu filho único, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar, para redimir todos que estavam debaixo da lei. Ou seja, a lei só matava, os doutores só matavam, mas Jesus veio para dar vida e trazê-los de volta. Capítulo 8 de João diz que um dia Jesus desceu do monte e os doutores da lei, acostumados a matar, acabar a história, trouxeram uma mulher pega no próprio ato adulterando. Senhor, nós trouxemos esta mulher que foi pega em flagrante, e na lei de Moisés foi pego em flagrante, era para morrer, não precisava testemunha. A lei de Moisés diz que ela tem que morrer apedrejada. A história dela vai acabar aqui. E o que é que o Senhor diz? Jesus se cala. Silêncio. Dobra os joelhos. Aí o texto seguinte diz: como eles insistiam, o silêncio de Jesus deixou eles doidos, perdidos. Eles diziam: o que é que o Senhor diz? Jesus levanta e diz: qualquer um de vocês que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Só se via barulho de pedra caindo. Mas por quê? Porque é impossível. Você é pobre, analfabeto e você é preto. Tira um cavalinho da chuva. Mas rejeitados sempre tem alguma coisa para dar. E eu escolhi dar meu coração a Jesus. Eu me escolhi entrar na graça, no santuário. Mas quando me disseram isso, eu quis desistir. Eu disse: então eu vou desistir. Fui orar meia hora para desistir, mas Deus não deixou. Eu não sabia que Deus não desistia mais de mim. Diga para quem está ao seu lado: não dá mais para desistir. Dá para voltar mais não, meu filho. Deus não desiste mais de você. Em 95, parecia que Deus esqueceu. 96, parecia que Deus tinha se esquecido. 97, o silêncio de Deus machucava, mas eu escolhi ficar em Jerusalém. Em 2009, 15 anos depois, o telefone toca. Era o pastor presidente, o secretário, dizendo: o pastor presidente mandou ligar para você, mas ele me conhece, mas alguém foi falar de você para ele. Ele disse que você vai ser o pregador das convenções do estado. Você vai ser o pregador. Ele vai arriscar tudo em você. Em 2009, 2010, o telefone toca. Já não era mais alô. Hello. Era a Europa. Final de 2009, 10. Hello, era a Europa. 2012, eu não entendia, só fiz dizer arigato. Como você chegou aqui? Talvez ferido. A lei matou Simei. Acabou a história de Simei. E Simei tinha nome, tinha status.
Mas o amor, Simei morreu porque saiu de Jerusalém e a lei matou. O amor, o homem saiu de Jerusalém sem nome. O amor foi resgatar ele. O amor trouxe ele de volta. Então fica de pé se você pode. Fica de pé por um instante. Me ajuda aqui. Talvez você esteja perto de um irmão, você não sabe como ele está, mas carinhosamente vira para ele assim como eu estou com meu companheiro. Olha para ele e diga para ele: quero nem saber como você chegou esse ano na Almadeiro, quero saber como você vai sair. Diga: vou sair renovado, com a escolha certa. Diga para ele: me faz um favor, se depois da Almadeiro tu encontrar alguém perdido por aí, que pensou que Deus me esqueceu e que eu tinha morrido, dá um recado a ele: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Abraça ele. E quem está vivo aqui? Quem está vivo? Se está vivo, deixa eu ouvir o barulho. Isso é barulho de quem está voltando. Isso é barulho de